E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você que clicou nesse vídeo. Se você gosta de Bíblia, teologia e do mundo cristão, já vem fazer parte conosco desse universo maravilhoso. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, curte, compartilha, comenta, pega o link e espalha para o máximo de pessoas, pois assim você vai estar nos ajudando muito. Gente, como vocês viram aí, nós estamos iniciando um estudo sobre autoridade espiritual. Você já se perguntou o que é autoridade espiritual? Você já aprendeu? Você já estudou? Você já foi ler? Já te perguntaram? Você já ouviu falar? Então hoje nós vamos iniciar esse tema, tá? Teremos alguns vídeos curtos sobre esse tema. Vamos lá então. Pega a sua Bíblia, caneta e papel, anota os versículos e eles estão aqui na descrição do vídeo. Vamos começar agora a falar sobre princípios de autoridade. Você já se perguntou? Já te perguntaram? Como a pergunta que eu fiz no início, o que é autoridade, gente? Sabe responder o que é autoridade? Você já respondeu para alguém? Porque normalmente nós utilizamos palavras e temos dificuldade em expressá-las, em explicá-las. Vamos supor que chegou alguém para você de um lugar que não conhece, não sabe o que é autoridade. Uma pessoa que vive isolada lá, chega diante de você. Eu costumo dizer que o pessoal, cheguei de Tangamandápio e pergunto para você, o que é autoridade espiritual? Ou o que é, agora, nesse ponto, princípios de autoridade? Vamos lá. Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 5, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Agora, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 17, diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Gente, todos nós vivemos diariamente com autoridades. Seja ela uma autoridade dentro do lar, no caso, os pais que são autoridades na vida dos filhos. Seja ela no trabalho, um patrão que dá as ordens para os seus funcionários. Seja ela na sociedade, mas todos os dias, no nosso convívio, nós vivenciamos dia a dia com autoridades. Talvez você pense que a autoridade é somente um juiz, ou o prefeito, vereadores, polícia, né? Mas não, autoridades são aqueles que têm responsabilidades também. Lucas capítulo 22, versículo 25 e 26 diz assim: e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Olha só. Então, para Deus,
aquele que tem autoridade, ele se diminui. Aquele que tem autoridade, ele que governa um lugar, vamos pensar dentro da igreja. Então o pastor não é aquele que tem que ser reverenciado. Esses dias eu vi um vídeo, inclusive nós vamos fazer uma reação dele, de pessoas se prostrando diante de um pastor, de um líder espiritual. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós nos prostramos diante de Deus. Nós sim, respeitamos as autoridades. Mas o pastor, um líder espiritual, na verdade, ele tem que agir como servo. Ele tem que servir o povo que está com ele. O povo tem que entender que ele tem autoridade porque Deus o chamou para cuidar do rebanho, que não é dele, mas que é de Jesus, o sumo pastor. Nós estamos com alguns passarinhos aqui, então desculpe pelo barulho, mas nós estamos com eles aqui em cima do nosso estúdio e às vezes eles fazem barulho. Então autoridade é isso, gente. Princípio de autoridade. Nós temos que aquele que que governa ou que lidera alguém, que é de alguma forma autoridade para pessoas, ele tem que se diminuir. Ele tem que tratar essas pessoas, ele sendo servo delas. O problema é que hoje nós vemos que as pessoas elas querem passar por cima dos outros. Então alguém que é chefe, ou é pastor, ou um líder, ou é patrão, ou é um político, ele quer passar por cima dos outros. E não é isso. Um político ele é eleito pelo povo, então ele é funcionário do povo. Ele é autoridade sim, temos que orar por ele, interceder por ele, mas ele tem que nos servir. E é assim que é o princípio que Deus nos ensina. Princípio de autoridade, nós precisamos respeitar as autoridades, todas. Então vamos pensar na autoridade política. Se você votou em alguém que não ganhou, você e eu precisamos orar por aquela pessoa que está governando, mesmo que não tenha sido a pessoa que eu gostaria que ganhasse. Porque ela é uma autoridade, Deus permitiu que ela estivesse ali. Nós precisamos interceder para que a bênção do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas e sobre a vida daquela pessoa, trazendo entendimento, né? Trazendo compreensão. Então, desde sempre, nós lidamos com autoridade, desde criança. Desde os povos antigos existiam autoridades. Então, nas tribos indígenas existe o cacique. Numa empresa existe o gerente, o chefe, o dono da empresa. Numa igreja existe um pastor, um padre. Então, isso é fato. E nós vamos começar a pensar sobre princípio. Então, primeiro, o princípio de tudo, precisamos entender que a autoridade constituída nas nossas vidas é permissão de Deus. Deus constituiu. Então, se existe um político, um governador, foi Deus que permitiu que ele estivesse lá. Alguém que pastoreia, alguém que é um líder espiritual, é Deus que levantou para estar lá. Então ele é uma autoridade na nossa vida. Ele não é melhor que ninguém, mas ele tem um chamado específico para cuidar. E nós precisamos entender isso, respeitar essa autoridade e orar por essa autoridade. Então ore pelo teu político, ore por aquele que está governando a tua cidade, ore pelo seu pastor, pelo seu líder espiritual, ore pela sua igreja, ore pelo seu país, como nós precisamos fazer. Eu faço isso. Nós precisamos orar para que tenha paz e que as autoridades sejam iluminadas por Deus. Amém? Então vamos parar por aqui. Esse é o princípio desse estudo. Que Deus te abençoe. Obrigado por você que permaneceu aqui até o fim do vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve, curte, compartilha, comenta, espalhe o link para o máximo de pessoas, pois assim você vai estar nos ajudando muito. Até o próximo vídeo. Tchau.